Vamos lá. Entre a visão do Tratado da Natureza, qual melhor, a natureza ou o ciborgue? O ciborgue, o próprio Pedro Demo fala que ciborgue são cordas umbilicais. E a própria natureza fala que é a própria pesquisa. Okay? Se a própria pesquisa fala que é a própria natureza, então a própria natureza pesquisar algo interessante que é a própria natureza. Se a própria natureza cortou, mandou montar ou vazar, modo dizer que eles falam, ou seja, então a própria natureza não vai ter, que é o próprio ser humano. Quando a pessoa sai da sua própria natureza, ele tem que se refletir ou se auto-refletir na sua própria caverna. Vai para a tua casa, descanse, reflita e pense antes de dizer não ou sim. Quando pensar algo, não pense, porque a própria palavra tem os seus poderes. Se a palavra é desporto, se a palavra é jogo, ou brincadeiras lúdicas, ou divórcios, ou infelicidade ou felicidade, coloca maneiras concepcionais relacionadas à própria linguagem. Aonde há uma linguagem, há um poder. Aonde há um poder, há um jogo. E aonde há um jogo, há poderes a serem relacionados a cada dia. Aonde há uma relação, há um vínculo. Aonde há um vínculo, há um título. Aonde há um título, há um eixo, um canal, um núcleo diplomático entre sinapse e pós-sinapse, em pré-sinapse e pós-sinapse. E nessas sinapses ocorrem fatos importantes na nossa própria língua, que é difícil de falar poder. Quando falamos poder, pensamos que temos poder. Quando falamos poder, pensamos que não temos poder. Mas nós vemos no dia a dia decorrente em cada estrada ou rua, entre pesquisas momentâneas, entre Atlantic City, que é uma delegacia entre pesquisas, o Atlantic City ligado ao Batman ou Bauman, mas a Atlantic City demonstra Atlas, que é catalogação e mapeamento. Embora o próprio filme do Atlas ou do Batman é um exemplo muito grande para alunos e alunas na idade categórica, para pesquisar, ser um detetive em campo de diagnóstico e planejamento. Porque eles podem ser um grande Batman nesta caverna para pesquisar e ser grandes catalogadores. Isso, consegui. Catalogadores. Isso, que possam expressar a sua palavra em escrever. Onde eu falo, eu escrevo. Onde eu falo, eu vou dizer. Ou seja, entre o sujeito, a fala e a escrita há uma dificuldade. Mas, pois bem, a própria palavra vai dizer que ela é infiel. Porque a própria palavra tem várias palavras que nós podemos sortear elas nesse universo que é tremendo entre as próprias palavras. Há poder? Aonde há poder? O que é poder entre as próprias palavras? A palavra é poder, mas ela pode finalizar uma visão, pode finalizar uma audição, pode finalizar vários tipos de pessoas em locais, em departamentos e subúrbios, periferias, metrópoles, mas pois bem, mas uma palavra pode, ou seja, reiniciar ou restaurar vidas, ligado ao próprio movimento. Aonde há finalidades, há iniciações. E aonde há iniciações, há um ciclo de movimento. Aonde há um ciclo de movimento, há uma pessoa em si. Se ela pensa em acabar com a nossa vida, ou se ele pensa, ou ela pensa que a queimada, que nós falamos que a queimada, todo dia é queimada, mas a queimada é enriquecida entre jogos tradicionais, jogos culturais, em vários lugares, podem chamar de várias questões épicas, como eu coloquei. Alguns falam sobre funeral e coveiro. Outros podem colocar queimada entre balanço, queimada típica, queimada cultural, queimada adaptada. Então a palavra queimada vai lembrar de que nós podemos fazer reflexões sobre a Mata Atlântica, pela Mata Amazonas, ou seja, queimar calorias, queimar carros, queimar, a palavra queimar traz atributos ou contributos. A palavra queimar coloca palavras importantes na nossa vida entre o surgimento entre Deus e o homem. E o próprio Deus falou com o homem: você é queimado por causa de mim ou você que escolheu? Vamos colocar questões aqui do ser superior, ligada a Vygotsky. Mas a própria palavra diz para o próprio homem: mas se eu fiz a palavra, como é que você acha que eu estou queimado?
Porque o mediador sou eu ou você que é o mediador? Você é leviano ou eu? Eu tenho culpa ou não? Então, se você tem culpa, por que você quer estar me culpando? Já colocou como culpado ou culpado? Busque a sua vítima ou a sua vitimologia para buscar temas para retratar o que está acontecendo entre a filosofia do homem, a filosofia do esporte, a filosofia industrial, a filosofia empresarial. Aonde há um homem, há uma mulher. Aonde há uma mulher, há um homem. Esse cultivo eclético contemporâneo coloca um movimento inédito. Aonde há um movimento, há ambientes. Aonde há ambientes, há uma percepção. E aonde há uma percepção, há uma propriocepção, porque eu vou proferir palavras pela própria percepção. A palavra proferir vai proferir algo entre as palavras e as coisas e as formas. E a própria propriocepção vai relacionar o que você é em si, não eu. O que você pensa, eu não quero saber, mas eu quero saber o que você vai pensar, o que eu vou falar. Isso eu vou gostar, eu não vou acusar e nem difamar, mas eu vou entender que você é um ser autônomo nas aulas práticas de educação física. E esse ser possa fazer diferença no espaço e no tempo aonde esteja, mas que faça diferença entre os campos impactantes, não para amenizar ou para aumentar, ou seja, mortes. Isso são colocações. A palavra amenizar o que é? Simplificar? A palavra amenizar o que? Diminuir? Eu quero dizer que amenizar depende de cada pessoa. Importa o local. Onde há teoria, a prática. Aonde há visão, a audição. E onde não há audição, há algo para finalizar ou meio. Onde é um meio que as pessoas falam que vai ser final, pode ser, ou seja, um início, um meio. Podemos ver vários tipos de deficiências, somente a minha. A maioria das vezes, aonde é um meio, que as pessoas pensam que vai ser final, como um jogo. Qual o conceito de jogo? O jogo tem os seus meios, mas tem os seus fins. Antes de acabar o jogo, a diferença entre o jogo e o esporte, porque o esporte é com 45 minutos, depois mais 45 minutos. Mas quando você vai vendo a criança brincando no jogo, vai perdendo a noção do tempo e do espaço. Ela pode intervir um pai ou a mãe, mas quer brincar mais. Aí a diferença entre o jogo e o esporte. Quando finaliza o jogo, quer mais, porque não tem regras, embora as próprias regras foram construídas pelas próprias crianças. O que é jogo? No esporte, o que é jogo? Na quadra, o que é jogo? Na rua, o que é corda? O que é cabo de guerra? Cabra cega, o que é isso? O que é peão? O que é peteca? Peteca é peteca, peteca é uma brincadeira. Mas como é que nós falamos da brincadeira? Quais são as pesquisas catalogadas? Tempos atrás, nos campos criteriosos que eu tenho aqui com respeito à comunidade onde eu estou, falei sobre queimada. A pessoa falou queimada, está queimado. Todo respeito, em nome de Jesus. Falei, a senhora tem que brincar de queimada para entender que a queimada é um ato de sobrevivência. E vai ensinar a criança a sobreviver diante da senhora, com todo respeito. Porque a própria queimada somos nós, entre que acreditamos em Deus ou não. Então, entre esses bagulhos que acontecem, ou seja, entre essas difamações que ocorrem diariamente, vai acontecer momentos alheios, alienados. Ou seja, a alienação coloca a própria tática ou defesa tática entre ofensivo ou defensivo. Ofensivo. Mas o campo ofensivo vai colocar a linguagem entre burrice. Porque quem é burro não quer demonstrar sua autodefesa. Quem é burro quer mostrar que é ofensivo. Mas quem é inteligente a demonstrar que é ofensivo. Quais são os melhores? O ofensivo ou o defensivo? O ofensivo, porque o ofensivo ele é mais inteligente. Como é que ele é? Estudando que a própria palavra é um caminho, uma alvorada. E esta alvorada são meios, não fim. Quando alguém busca conhecimento para buscar as discussões relacionadas à própria sociedade, cultura, educação, cultura e sociedade, coloca construções e reconstruções em nossas vidas, ok? Então o esporte é uma maneira inteligente que nós temos em mãos para ser uma ferramenta para alienar mais ou para aumentar mais, para perceber mais ou para alienar mais. Aí veja qual é o